Entendimento das operações de um explicar sem reformular e com reformular na linguagem, isto é, o próprio pensamento em duas configurações diferentes, no trabalho de Maturana, usando o pensamento de Michel Foucault. Detalhamento da figura. Estas são balizas, pontos da figura com identificações de ambos os lados, que criamos para podermos nos referir a esses pontos mais facilmente. Estas são duas declarações, uma de cada lado, a primeira de aceitação no lado direito e a outra de rejeição no lado esquerdo, a uma mesma classe de perguntas sobre a origem das propriedades constitutivas da própria cognição do observador, na figura original de Maturana. Nessa figura original, Maturana aceita essa classe de perguntas no lado direito e a rejeita no lado esquerdo. E estes dois pressupostos condicionantes de cada lado dos espaços dados ao observador, sujeito e ao objeto das operações. No lado esquerdo, a existência precede a distinção realidade única, todas as coisas pré-existem e nada de novo surge em decorrência da operação. E no lado direito, a existência se constitui na distinção. Múltiplas realidades, coisas podem ser dadas à existência pelas distinções feitas durante a operação. O elemento de imagem observador está no lugar do homem, naquilo que ele tem de empírico, e pode desempenhar dois papéis. Ele pode estar no fundamento de todas as positividades, como o único ser capaz de dar conhecimento do que torna possível todo conhecimento, e, ao mesmo tempo, está no elemento das coisas empíricas. Se a entidade com essas mesmas propriedades, fundamento de toda a positividade e elemento do que é empírico, estiver posicionada e pertencente à estrutura do sistema no lado esquerdo da figura, e, nessa posição, exercer esses papéis durante uma operação, certamente transgredirá o pressuposto no lado esquerdo, a existência precede a distinção, porque poderá constituir algo na existência nessa operação. Assim, mesmo que estivesse postado no lado esquerdo da figura, para que não transgredisse o pressuposto desse lado, o observador forçosamente permaneceria ocioso, como entidade, ideia ou elemento de imagem com as propriedades que citamos. Porém, há no lado esquerdo espaço para uma entidade com propriedades diferentes das do observador, mas que não chega a caracterizar o homem em um de seus papéis fundamentais, o de raiz de toda a positividade. Resta, nesse lado esquerdo da figura, o papel para um espectador classificar, ocupando o lugar que antes ocupava observador observar. E isso exige que o observador propriamente dito, no papel de homem no que ele tem de empírico, seja levado para o lado direito, onde pode desempenhar seus dois papéis livremente, deixando no lado esquerdo somente o espectador classificar. O homem, no papel de raiz de positividades, está fora do lado esquerdo do sistema, no lado esquerdo da figura. O pressuposto no lado direito da figura, a existência se constitui na ou pela distinção, tem como pré-requisito a identificação dentre todas as coisas
daquele algo sobre o qual o observador fará as distinções constitutivas na existência durante a operação. Maturana faz isso claramente na sua visão inicial, quando nela inclui o operar do vivo. Dado que propriedades originais e constitutivas não surgem espontaneamente, estas são resultantes das operações no lado direito, obtidas através de busca por origem, condições de possibilidade e de generalidade dentro de limites, conduzidas pelo observador no seu papel de sujeito dessas operações, até pela falta de outro ente que faça esse papel. Constituir na existência, pelas distinções feitas na linguagem durante a operação do lado direito, implica na identificação das propriedades sim originais e sim constitutivas daquilo que é constituído na existência. E isso exige a admissão, no lado direito, da classe de perguntas sobre esse tipo de propriedades relacionadas ao objeto candidato a ser constituído na existência, o objeto da operação no lado direito da figura. As respostas a tais perguntas no lado direito, obtidas na linguagem, são dadas pelo observador através de proposições explicativas da experiência formuladas na linguagem, existentes e adicionadas ao repositório desse domínio explicativo da experiência e existente no ambiente. E os elementos de suporte ao operar surgem das operações de busca sob os princípios analogia e sucessão e com os métodos análise e síntese, como veremos a seguir. Essa classe de perguntas sobre as propriedades constitutivas daquilo que se constitui na existência pela distinção não pode ser aceita no lado esquerdo da figura, pela falta de objeto nessa noção, expressa por suas propriedades originais e constitutivas, e também pela total ausência de quem faça esse tipo de perguntas no lado esquerdo. Como visto, o observador está fora do sistema no lado esquerdo da figura. Vê-se que, aceitando essa classe de perguntas sobre as propriedades constitutivas do objeto, cuja existência se constitui na distinção, a operação no lado direito fica toda organizada pelo par observador, sujeito e objeto, empiricidade objeto ou coisa, que se constitui na existência com a distinção, e é específica em relação a esse par. A cognição do observador é apenas um dos objetos dessa operação. Sendo a cognição do observador apenas mais um dos possíveis objetos de uma operação de explicar com reformular a empiricidade objeto, que terá a mesma estrutura e sistema qualquer que seja esse objeto, daqui por diante vamos considerar apenas um elemento de imagem para a classe de perguntas admitida na operação, mas com o significado de busca por propriedades originais e constitutivas do objeto da operação, qualquer que ele seja. Os elementos integrantes desse par, observador-sujeito e objeto-empiricidade-objeto-coisa, são dois dos três elementos necessários para a formulação de uma proposição na linguagem, respectivamente como sujeito, o observador, e como atributo do predicado desse sujeito, o objeto da operação, restando a identificar o verbo desse predicado, o reformular, elemento central na figura de Maturana, ou a forma de produção, o elemento central no princípio dual de trabalho de autoria de David Ricardo, como veremos adiante. A operação no lado direito de explicar com reformular a empiricidade objeto é, portanto, sim discriminativa com relação ao objeto e seus elementos componentes, ao contrário
da operação de explicar sem reformular, que era não discriminativa em relação ao objeto com essa noção. Se tiver a intenção de pesquisar as propriedades constitutivas da cognição do observador, o observador deverá formular uma operação de explicar com reformular para esse objeto. Nosso propósito com esta animação é evidenciar os dois paradigmas, padrões, modelos para o explicar com e sem reformular. A existência de dois paradigmas diferentes para os lados esquerdo e direito da figura sustenta-se nesses pressupostos, sobre as diferentes noções de objeto das operações de um lado e de outro, e, em segundo lugar, nos espaços e nas perspectivas epistemológicas diferentes dados ao homem, observador sujeito, de um lado e de outro. Esses padrões distintos em cada lado da figura são como marcas deixadas pelo pensamento nos sistemas operacionais de cada lado. E existe um critério comum que, preenchido convenientemente para cada sistema, identifica e permite comparar essas duas maneiras distintas de conhecer o que dizemos que conhecemos, isto é, essas duas epistemologias que vamos descrever usando o pensamento de Michel Foucault. Os resultados, supondo bem encaminhada essa análise que propomos, de busca e identificação desses padrões distintos, no lado esquerdo, o sistema operacional sobre a famosa estrutura input-output e sob o pensamento clássico, o de antes de 1775, segundo o pensamento de Foucault. E no lado direito, o sistema operacional, denominado por Foucault de maneira moderna de conhecer empiricidades, está sob o pensamento moderno, aquele que, segundo Foucault, surgiu no depois de 1825, ou depois da descontinuidade epistemológica por ele descrita. Adotamos como critério de identificação e comparação para esses dois paradigmas, padrões, modelos, um conjunto de características ou características de segunda ordem comuns aos dois padrões. E vamos investigar entre modelos empresariais de operações e de organizações existentes e muito utilizados a configuração manifesta neles dos elementos desse critério, criando com esse critério de identificação de modelos, duas famílias de modelos. A composição do critério comparativo é feita com referencial do modelo, princípios organizadores utilizados para organizar o pensamento no modelo e métodos usados para o pensamento. No lado esquerdo, esse critério comparativo, ou essa estrutura conceitual, é composta por: o referencial é a ordem pela ordem, os princípios organizadores são o caráter e a similitude, o caráter das aparências e a similitude estabelecida entre ela e uma
das categorias integrantes da ordem arbitrária selecionada. E a identidade e semelhança são os métodos usados pelo pensamento para configurar a representação R composta em cada operação. Para o lado direito, esse critério comparativo apresenta a seguinte composição. O referencial é a utopia do operar vislumbrado pelo observador para a empiricidade objeto. Os princípios organizadores são analogia e sucessão. Analogia estabelecida entre o operar e um elemento possível de ser representado, factível de ser representado no ambiente em que a operação está acontecendo, tendo em vista o repositório de proposições explicativas formuladas na linguagem disponível nesse ambiente. E os métodos são análise e síntese, que tem como resultado a representação complexa em uma operação real, como veremos adiante.